Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação e desta feita estarei comparando a, a obra, o comentário do R.C. Sproul sobre Romanos, Estudos Bíblicos Expositivos, e a obra do Greg Kinnear, Comentário de Romanos. Eu já fiz o review de ambas as obras, tá? Se você não assistiu ou não viu o review, já faz tempo que eu fiz o review dessas duas obras. Por gentileza, dê uma conferida, tenho certeza que vocês irão gostar. Eu não vou entrar em detalhes, falar do currículo do Greg Kinnear e do R.C. Sproul, porque no review de ambas as obras eu já falei. Greg Kinnear é um doutor em Novo Testamento, escreveu várias obras, inclusive tem um comentário dele de Atos, que é 4.000 páginas. Espero que um dia alguma editora lance aqui no Brasil. Imagine um comentário de 4.000 páginas. É muita coisa. Tem várias obras dele que ainda não foram publicadas, não foram traduzidas para o português. Inclusive, eu fiz o review dessa obra, o comentário histórico-cultural da Bíblia no Novo Testamento, que é excelente, que é indispensável para aqueles que querem conhecer o texto do Novo Testamento. E ele comenta versículo por versículo, usando ali, dando e falando do seu contexto histórico. É excelente esse comentário histórico-cultural da Bíblia do Novo Testamento, do Greg Kinnear, você tem que ter em sua biblioteca. O R.C. Sproul, essa obra aqui de Romanos, foram pregações dele da carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 16. Então, é um comentário expositivo que é excelente. R.C. Sproul, já falecido, dispensa apresentações, um grande teólogo, um grande pregador, um grande expositor, dos maiores teólogos aí do século passado. Já dorme no Senhor. Então, eu estarei falando aqui, fazendo a comparação dessas duas obras. E eu estarei falando primeiro do Greg Kinnear. Deixa eu tirar aqui do R.C. Sproul. E primeiro estarei falando do Greg Kinnear. É uma obra maravilhosa. Greg Kinnear aqui, ele não comenta versículo por versículo, tá? Ele comenta mais a perícope. Você pega Romanos capítulo 1, de 1 a 7. Então ele comenta os 7 versículos, versículos de 1 a 7, como um todo. Então ele comenta mais as perícopes, e não versículos por versículos. Mas isso não tira o mérito dessa obra. É uma obra maravilhosa, gigante, uma obra assim que você precisa ter em sua estante. E abrindo aqui essa obra, tá? O Greg Kinnear, ele traz várias informações que outros comentários não traz, tá? Como todo comentário vocês conhecem, ele traz a introdução, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aproximar mais o celular para vocês aqui, ó. Introdução, lendo as cartas, Paulo e a retórica. Paulo usa muito isso em Romanos, principalmente a diatribe, que era um termo, Paulo usava, um termo, o uso linguístico, um termo linguístico que muitos daquela época usavam. Você criava um interlocutor imaginário para fazer objeções a você ou aquilo que você estava dizendo, e a partir das objeções levantadas você começava a responder.
Então Paulo usa a diatribe o tempo todo em Romanos, né? Romanos 2, Romanos 3, Romanos 9, em toda a carta. O interlocutor imaginário, um oponente, faz perguntas para Paulo e Paulo vai respondendo. É excelente. Fala aqui, ó, Paulo e a retórica. Paulo era fantástico, né? Paulo, o judaísmo e a lei. Inclusive, ele até levanta aqui a nova perspectiva sobre Paulo, né? Começada aí com E.P. Sanders, a N.T. Wright, James Dunn, enfim. Sintetizando vários fatores. Isso aqui antes do comentário, né? O que ele fala aqui, outros comentários não falam, né? Então é interessante. Paulo, o judaísmo e a retórica. Aqui, ó, E.P. Sanders, sobre a lei, foi o que levantou a questão, né, sobre as novas perspectivas sobre Paulo. O cenário da igreja em Roma, judeus em Roma, elementos judaicos e gentílicos na igreja, os judeus e os gentios nas cartas de Paulo, interessante isso aqui, Romanos e a teologia paulina, comentários úteis. Depois dessa introdução longa, que só Greg Kinnear vai falar, tá? Um comentário assim único, né, que ele vai sintetizar, abordar na introdução, ele começa o comentário dele. Tá? Aqui, ó, Romanos 1, introdução, capítulo 1, de 1 a 17. E assim ele começa, né? A saudação de Paulo, capítulo 1, de 1 a 7. Tá? E assim ele começa as divisões, vai ele começar a comentar. Então, Romanos 2, aí vai. Tá? Preciso mostrar tudo porque ele comenta toda a carta. Continuando aqui, deixa eu correr aqui para mostrar para vocês o capítulo 1 e o que ele fala. O capítulo 1. Greg Kinnear é um erudito. E lembrando que Greg Kinnear, ele é arminiano, né? Ele não é calvinista. Muita gente fala, Elias, você só fala dos comentários aí, faz comparação de comentários calvinistas, de Romanos, mas esse comentário aqui não é calvinista. Esse comentário é arminiano. Apesar que Greg Kinnear é bem equilibrado, né? Aqui, ó. A introdução, Romanos capítulo 1, de 1 a 7. Tá? A saudação de Paulo. E continua. Aqui, a ação de graças, veja que ele não comenta o versículo por versículo, ele comenta a perícope como um todo. Tá? Mas é excelente. Não deixa a desejar. As boas novas de salvação, que é o tema principal da carta. Romanos capítulo 1, 16 e 17. E deixa eu ir aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é interessante, ó. Excurso. O primeiro excurso que ele faz aqui sobre essa palavrinha grega, tá? Essa palavrinha grega que é dikaiosuné, em Romanos. Aqui ele começa a falar, ó, no grego comum, dikaiosuné normalmente significa justiça. Lembrando que também tem as notas de rodapé, que são excelentes, tá? Leia as notas de rodapé, traz muita informação, né? Significa justiça. Em que sentido a justiça ou retidão de Deus? Em Romanos capítulo 1, versículo 17, 3 e 5, os versículos 21 e 22, o capítulo 10, versículo 3, colocaria as pessoas justas com ele. As escrituras conectam, muitas vezes, a justiça de Deus com a sua fidelidade, né? Ou com o amor da aliança. Nos Salmos, a retidão de Deus o faz agir com justiça, ou com misericórdia, em favor de seu servo, quando perdoado,
o salmista louva a retidão de Deus. Na versão grega do Antigo Testamento, o verbo cognato dikaios não implicava uma ficção legal, mas reconhecia alguém como justo. Aqui, ó, como justo, inclusive em textos forenses. Os juízes não deveriam absolver o culpado, e sim justificá-lo. Foi o que Cristo fez conosco. Isto é, declará-lo justo, inocente. Deus mesmo puniria o culpado, mas vindicaria e justificaria o justo. Ele mesmo era justificado ou inculpável, quando pronunciava justo juízo, mesmo contra o salmista. Então, Davi foi punido por seu pecado, mas ele foi justificado porque ele encontrou perdão em Deus. É isso que ele fala sobre essa palavra dikaiosuné em Romanos. Então, é um comentário maravilhoso. Deixa eu correr aqui para Romanos. Cadê? Romanos, capítulo, o pecado sexual, sobre o homossexualismo, que ele fala também, né, que é o pecado sexual. Romanos, capítulo 1, do 24 a 27, sobre o homossexualismo. Que ele vai falar do contexto histórico, né? Você pode também consultar o comentário histórico-cultural dele, que ele vai trazer muita coisa interessante. Aqui, ó. Paulo narrou que a humanidade trocou a verdade de Deus pela idolatria. Versículos 19 a 23. Que ele chama aqui de mentira, o oposto da verdade. Uma consequência direta desse comportamento foi o que Deus os entregou para contaminar sexualmente seus próprios corpos, inclusive na relação entre pessoas do mesmo sexo. Lembrando que, naquela época, tinha vários escravos sexuais. Dos 12 primeiros imperadores, o único que não era homossexual era Cláudio, que governou de 41 a 54. Mas o resto eram homossexuais, como Nero, Calígula, Tibério. Né? Inclusive, muitos velhos tinham escravos sexuais jovens, aonde eles sodomizavam esses jovens. Esse é o contexto histórico da carta. Por isso que Paulo cita aqui Romanos 1, tá? Esse fato que era real naquela época. Né? Inclusive na relação entre pessoas do mesmo sexo, algo que é contra a natureza. Isto é, para um judeu, contra a maneira como Deus criou as coisas para serem. Na era primitiva da criação, Deus revelou seu caráter e fez a humanidade à sua imagem, né? Imagem e semelhança, ainda que eles a tenham distorcido ao adorarem imagens. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e envolvido na idolatria. Então é interessante aqui, ele comentando a perícope, os versículos 24 a 27. Que ele fala, né, fundindo os horizontes, atividade sexual. Os estudiosos divergem amplamente em seus pontos de vista sobre como interpretar Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Embora uma maioria reconheça que Paulo condena o comportamento homossexual, em geral, os intérpretes diferem ainda mais amplamente sobre como, né, se aplica, né, como aplicar esse texto para hoje, nos dias atuais. Em vista dessa disparidade, precisamos entender o contexto histórico do argumento de Paulo. Aqui ele vai falar a atividade homossexual na antiguidade. E sempre aqui, ó, ele fala as notas de rodapé, que é excelente. A atividade homossexual era comum no mundo antigo mediterrâneo. Ele fala sobre isso aqui. Geralmente existiam mais bissexuais do que exclusivamente homossexuais. Então, a maioria ali, eles tinham contatos tanto com homens como com mulheres, né? Eram bissexuais. A maioria dos que cortejavam ou molestavam garotos planejava casar-se eventualmente com mulheres e ter seus próprios filhos.
ter seus próprios filhos. Embora várias fontes gregas relatem essa ocorrência entre gauleses, persas, especialmente com eunucos, e outros, a influência cultural dominante para isso era grega. Esta prática permeava a sociedade grega e era até mesmo atribuída às divindades. Você vê Zeus tendo relacionamentos homossexuais e outros deuses. As práticas homossexuais são atestadas em Roma desde um período primitivo, mas a influência grega multiplicou essas práticas na sociedade romana, especialmente entre a aristocracia ociosa, os nobres, os ricos. Romano muitas vezes denuncia essas práticas devido à influência grega, e alguns pensadores romanos continuaram a rejeitar a prática. Mas ela estava agora amplamente arraigada dentro da sociedade romana aristocrática. Paulo, portanto, não estava simplesmente brincando com os gentios romanos que se opuseram à prática por causa de seus antecedentes culturais. Né? Então é interessante o que ele fala aqui, dando o contexto histórico, né, sobre a prática homossexual que naquela época era comum. Que ele vai falar, ó, a pederastia e outras explorações. É interessante que aqueles que defendem que Paulo não está sendo contra a prática homossexual aqui, nos versículos 26 e 27, como as igrejas aí, as pseudo-igrejas, que tem pastores homossexuais, falam, não, Paulo estava condenando um incesto, Paulo estava condenando a pedofilia, mas quando você olha para o texto, não tem nada disso. Paulo estava condenando a prática como um todo. Tá? É pecado, porque Deus não criou um homem para se relacionar com outro homem, assim também a mulher. Aqui, ó, fala, a pederastia e outras explorações. A vasta maioria da afeição homossexual no antigo mundo mediterrâneo era voltada para meninos, a pederastia, ou homens mais jovens. Os gregos admiravam abertamente a beleza dos rapazes, mas esse vislumbre declinava com a puberdade e com o crescimento associado de pelos faciais, bem como outras formas características especificamente masculinas. Aqui tem as notas de rodapé, ó. Tá aqui, cadê? Nota de rodapé 92. Olha o que eles falavam, o que ele fala aqui, ó. Os bebês assim abandonados podiam ser comidos por abutres ou cães, mas muitas vezes eram adotados e criados como escravos. Judeus e egípcios, entretanto, rejeitaram essa prática de abandono de crianças. Tá? Interessante. Aqui, ó. Sobre a nota aqui de rodapé 94, o que ele vai falar? Sobre Sócrates. Sócrates era conhecido por ter passado muito tempo com belos rapazes, desfrutando de suas belezas, sem ter relações sexuais. Interessante o que ele fala aqui, ó. Continuando aqui, para encerrar, para falar do R.C. Sproul. Alguns proprietários escravos, escarnecidos por muitos de seus contemporâneos, tentavam evitar a masculinização, tendo os cabelos arrancados ou pior, transformando garotos em eunucos, arrancando seus órgãos sexuais. Alguns permaneciam com objetos de afeto homossexual durante a adolescência e outros, como Alcibíades, teciam comentários sobre a beleza deles mais tarde. Até lemos a respeito de relações homossexuais entre homens completamente maduros. Todavia, a forma predominante de interesse homossexual se dava em relação aos homens pré-púberes e adolescentes e jovens. A condição desigual dos parceiros foi comparada àquela dos homens com as mulheres, cuja condição havia sido notoriamente baixa na cidade de Atenas clássica, com o parceiro dominante no topo quando ocorria o ato sexual.
Então é interessantíssimo o que ele fala aqui, ó. Coisa que ninguém fala, os comentários não falam. Então essa é uma particularidade do Kinner, tá? Trazendo o contexto histórico da época de Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Opiniões sobre o comportamento homossexual na antiguidade, tá? Aqui ele fala sobre interpretando Paulo e assim sucessivamente. É um maravilhoso comentário, tá? Maravilhoso comentário. Quem tem esse comentário sabe da preciosidade que tem em suas mãos. E agora eu estarei falando desse comentário aqui do Sproul, Estudos Bíblicos e Expositivos do R.C. Sproul. Eu estarei lendo o capítulo 1 também, tá? Que o R.C. Sproul fala nas suas pregações, né? Nos seus estudos sobre Romanos. Muita coisa interessante ele fala. Aqui está o sumário, né? Como todo comentário tem. Prefácio da série. Ele já começa com as saudações, né? Romanos 1, de 1 a 7. Depois de 8 a 15. Assim sucessivamente. É excelente esse comentário também. Tá? Os dois são gigantescos. Se vocês puderem comprar os dois, compre os dois. Apesar que esse aqui é mais caro, né? Os comentários da cultura cristã, os livros da cultura cristã é muito caro, não sei porquê. Isso aqui eu paguei R$ 90 nesse comentário. Na promoção ainda. Absurdo, né? No Queen eu paguei 45. A ira de Deus. Romanos capítulo 1, do 18 ao 25. Deixa eu pegar a passagem lá. Os versículos 26 e 27. Rapidamente. Terríveis consequências. Aqui, ó. O abandono judicial. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. O abandono judicial. Romanos capítulo 1, do 22 a 32. Tá? Aqui ele vai falar sobre o termo abandonados. Interessantíssimo. E aqui ele vai comentar sobre o homossexualismo. Deixa eu botar só um pouquinho aqui. Aqui, ó, pecado por pecado. Aqui ele vai comentar o versículo 26, ó. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. A natureza. Tá? Essa é uma passagem que não ouviremos com frequência na televisão, nesses dias e nesses tempos. Porque a TV, os jornais, a mídia faz apologia ao homossexualismo. A favor e não contra. Há duas coisas que eu preciso dizer a respeito. Primeiro, quando o apóstolo descreve a corrupção radical da raça humana, ele enxerga o pecado do comportamento homossexual como o pecado mais representativo da natureza radical de nossa queda. Ele é encarado aqui não apenas como um pecado, nem mesmo como um pecado sério, um pecado grosseiro, mas como a mais clara expressão da profundidade de nossa perversidade. Segunda, quando Paulo apresenta o pecado do comportamento homossexual, ele menciona primeiro as mulheres. Ao longo de toda a história humana, o homem tem sido o gênero que parece mais insensível, mas sem consciência e reverência. A mulher tem sido compreendida como o sexo mais razoável, mas quando Paulo quer descrever a profundidade da queda da raça humana, ele diz que até as mulheres mudaram o modo natural por aquilo que é contra naturum, né? Contra o princípio natural, né? Contra a natureza, não simplesmente contra a cultura ou as convenções sociais.
Em outras palavras, quando nos envolvemos com práticas homossexuais, não estamos apenas pecando contra Deus, mas contra a natureza das coisas, que Deus não criou assim. Todos os debates de hoje sobre se o comportamento homossexual é adquirido ou herdado geneticamente podem ser respondidos aqui nesta passagem. A palavra de Deus diz que esse comportamento não é natural, é contra a natureza como foi criada por Deus. Interessante, né? Então ele aborda questões, a questão textual, a questão exegética, a questão hermenêutica e a questão atual, sobre esses debates que acontecem hoje, se nasce homossexual, se torna homossexual, se é genético, se é comportamental. Aqui o versículo 27, que ele vai falar. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quando homens e mulheres se envolvem nesse tipo de comportamento, necessariamente há consequências divinamente estabelecidas. Aí está o juízo de Deus, né? A ira de Deus. Um preço deve ser pago quando as pessoas vão tão longe em seu afrontamento à lei divina. A palavra merecida quase desapareceu de nossa cultura e vocabulário, mas ela tem uma história muito rica na ética. Remonta a ética a Nicomaco, de Aristóteles, e desde lá, por meio da civilização ocidental e por meio de qualquer justiça que tenha sido definida, não apenas na igreja, mas também fora da igreja, como dando às pessoas o que lhe é devido. Quando as pessoas agem dessa maneira, contra a lei de Deus e a lei da natureza, Deus lhes dá o que elas merecem, o que é devido a elas, que é a punição do seu erro. O homossexualismo é apenas um dos pecados que Paulo descreve nessa seção. Se conseguirmos chegar até o final da lista completa de Paulo, sem sentir profunda dor de consciência, somos psicopatas. Está com algum problema. Que ele vai comentar o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso aqui está a ira de Deus. É Deus tirar o pé do freio. É Deus deixarem as pessoas exercerem todas as suas maldades, todas as suas mazelas. Tá? Aqui está a ira de Deus. Aquele famoso texto de Apocalipse, né? Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Então você vê a degradação moral e espiritual da raça humana dia após dia. Eu vou parar por aqui. Então, só para você ter noção, tá? Que comentário maravilhoso esse do R.C. Sproul. E voltando aqui. Então, ambos os comentários são maravilhosos. Se vocês puderem, adquiram os dois comentários, tanto do R.C. Sproul, né? R.C. Sproul, Estudos Bíblicos Expositivos, como Greg Kinnear. Vocês não irão se arrepender. Elias, não tenho dinheiro para comprar do Sproul porque é caro. Compra do Kinnear. Elias, eu quero comprar primeiro do Sproul, então compre do Sproul. Tá? Mas se puderem, tem os dois. Todas as comparações que eu estou fazendo aqui da obra ou da carta de Paulo aos Romanos, tá? Se vocês puderem ter todas essas obras, é melhor e mais acessível, porque você vai comparar um texto com outro, comentário, né, com outro comentário. O comentário é mais exaustivo, o outro comentário é mais simples, é mais simplório, tá? Mas se você puder ter todos, tenha todos, porque vai ficar melhor a compreensão do texto, né? Para pregar, se você pensa em pregar em Romanos, fazer exposições da carta de Paulo aos Romanos, esses materiais têm que estarem em sua biblioteca, em sua estante. E se vocês gostaram de mais uma comparação aqui, deixe aqui nos seus comentários, né? Deixe o seu like. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreva no canal, acionem o sininho para receberem todas as notificações, divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para todos aqueles que gostam de bons materiais acadêmicos, teológicos,
tá certo? Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até os próximos vídeos.